Capítulo 9 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto, de Júlio Diniz. No escritório. Na velha sala, de paredes cinzentas e de soalho carcomido pelo caruncho, onde Mr. Richard Whitestone tinha o escritório, havia 20 anos que escrevia, adicionava, subtraía, multiplicava e dividia algarismos, e isto tudo resmoneando, cantarolando e tossindo o Sr. Manuel Quintino. Personagem da idade do seu século, primeiro guarda-livros da casa e homem de hábitos de vida tão beneficiadores da saúde do corpo como mantenedores da serenidade do espírito. Manuel Quintino era a alma daquele recinto. A confusão de papéis com que lidava, tais como correspondências, faturas, contas correntes, contas de venda, conhecimentos, primeiras, segundas e terceiras vias de letras, minutas de seguros, recibos e mais documentos comerciais, ele só, habituado desde muitos anos àquilo, podia descobrir uma disposição ordenada. Disto mesmo se gabava, o que não se devia taxar de presunção da sua parte. Pedissem-lhe de repente a mais insignificante carta que ele, sem hesitar, iria dar com ela. Era, porém, seu o segredo desta singular classificação que dera às coisas. Para o próprio Mr. Richard, antolhava-se um dédalo o escritório. Dédalo onde, ao querer orientar-se, não dispensava nunca o fio condutor das explicações do guarda-livros. Homem de hábitos regulares a mais não poder ser, invariavelmente, ao soarem as 7 horas da manhã no verão e às 8 no inverno, estava Manuel Quintino movendo a chave da porta do escritório. E meia hora depois, sentado já à banca, todo entregue ao trabalho da escrita. Às 3 da tarde, no inverno, e às 4 no verão, movia a segunda vez a chave, mas em sentido contrário, excetuando uma ou outra ocasião extraordinária em que a afluência de serviço o obrigava a serões. Não era Manuel Quintino destes guarda-livros de mão rápida e de pronto expediente, que num momento dão solução a muitos negócios juntos. Ele tudo queria feito com tempo e, como a cada momento dizia, para pressas é que não era. Graças, porém, à paciência e à regularidade de trabalho, que não perdia nunca, insensivelmente, o serviço adiantava-se-lhe nas mãos e difícil seria acharem-no atrasado alguma vez. Observava pontualmente o judicioso preceito, festina lente, e comprovava, com o exemplo, a eficácia dele. Queria Manuel Quintino imensamente aquele escritório, tal qual se achava, assim mesmo desataviado e nu. Por vezes, Mr. Richard e principalmente Carlos haviam procurado realizar nele certos melhoramentos que o fizessem mais cômodo. Tiveram, porém, de recuar diante das repugnâncias do velho guarda-livros, que declarou afligir-se de veras com isso. E, como era ele a parte mais interessada no caso, visto que ali passava grande parte da vida, foi-lhe fácil vencer. Em resultado disso, continuava a deliciar-se com aquelas 4 paredes escuras, com o teto de castanha painelado, que o tempo enegrecera, com o chão áspero e picado pelos insetos, com as janelas de construção antiga, de pequenos caixilhos e abundantes enfeixos, aldrabas e postigos, com a porta de fortaleza, cujos gonzos perros tinham um chiar que era para Manuel Quintino, como o timbre de uma voz de amigo, agradável ainda quanto pouco harmoniosa, com as escrivaninhas, os mochos, os cabides, o lavatório e toda a mobília, enfim, feita segundo os velhos modelos dos escritórios antigos. Eram aquelas as testemunhas do encanecimento dos seus cabelos, como tais as amava. Além de Manuel Quintino, compunha-se o pessoal do escritório de 2 segundos caixeiros e um rapaz de serviço, a todos os quais o guarda-livros acusava constantemente de madriões e ao mesmo tempo quase os impedia de trabalhar, pela excessiva disposição que tinha para fazer tudo por suas mãos. Momentos antes de Carlos chegar, Manuel Quintino havia dado aos escriturários 2 cartas insignificantes a copiar e entregar a selo, com todos os seus 5 sentidos, à redação da correspondência para Londres. Dos escriturários, tendo terminado a sua fácil tarefa, aproveitou-se da distração de Manuel Quintino, tirou às escondidas da escrivaninha um romance de Paulo Coque e pôs-se a lê-lo com a sôfrega curiosidade dos 17 anos. O outro ocupou o tempo a escrever uma carta de amores à dama dos seus pensamentos, carta em que, por incidente, foram inclusas algumas alusões epigramáticas ao guarda-livros, a quem, entre outras coisas, se chamava Argos desapiedado.
O rapaz de serviço, deixado também em disponibilidade, entretinha-se a perseguir as moscas da vidraça ou a traçar com o dedo letras maiúsculas nos vidros, como descia com o bafo. Qualquer destas 3 ocupações, sendo pouco ruidosa, mantinha-se no escritório um silêncio, que agradava a Manuel Quintino. Ele era o único a interrompê-lo, graças ao singular monólogo que estava de contínuo murmurando à pena com que escrevia. Dava-se efetivamente em Manuel Quintino uma ilusão singular. À força de lidar com a pena, à força de tão indissoluvelmente haver associada ao seu destino, o velho guarda-livros acabara por julgá-la quase dotada de certa inteligência e falava-lhe, animando-a, repreendendo-a, sopeando-lhe os ímpetos, como a caprichoso corcel que se pretende guiar. Anda, anda, dizia ele, que ronceira que estás hoje. Olha que não temos esse tempo. Que julgas? Então, que é isso agora? Pois já queres mais tinta? Depressa gastaste a que bebeste. Vá, avia-te. Bonito R. Isso não esperava eu de ti. Adeus. Agora mais este cabelo. E sujas-me todo. Trapalhona. Ai, que impertinente que estás. Adiante, adiante, adiante. Espera, espera. Lá te esqueceu um D. E agora? Agora vê se te mexes entre essas 2 letras. Assim. Ah, não toques nos S's. Assim. Bem. Continua, mas contento. Então. Não querem ver que paras outra vez? Ora, isto é demais. Deixa estar que... Oh! Era um borrão que lhe caía no meio da página e lhe inutilizava a correspondência quase no seu termo. Trai larai, 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 lai. Trai larai, larai, larão, lão. Trai larai, lai, larai, larai, lai. Trai lari, 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 larão, lão. Trai lari, 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 larão, lão. Isto era a trautear o hino da carta, coisa que ele fazia sempre nestas ocasiões críticas. E sem mais alguma observação, pôs a folha suja de lado, preparou outra e incitou nova correspondência. Não sem primeiro substituir a pena, dizendo-lhe ao deixá-la. Descansa, hoje não estás nos teus dias. Vem cá tu, dizia para outra. Vê lá como te portas. E olhando fixo para ela. Não tens lá muito boa cara. Não, ora vamos a ver. Vá, despacha-te que tenho mais que fazer. Abre os bicos, abre. Assim, bem, sim senhora, bravo. Ninguém havia de dizer que tu, cáspite. E com estas palavras de animação, ia aplaudindo o bom serviço da pena e quase lhe parecia vê-la trabalhar com mais ardor, assim estimulada. Foi neste momento que um valente encontrão abriu a porta do escritório e o Terra Nova, precedendo Carlos Whitestone, invadiu o até ali silencioso e tranquilo recinto, principiando logo por entornar a infusa com água colocada a um dos cantos da sala. Manuel Quintino, que estremecera com a súbita aparição do quadrúpede ao ver o estrago que a sua impetuosidade produzira, pôs-se a olhar silencioso para ele e em seguida para a porta, como se contasse com mais alguma evasão, não menos revolucionária do que esta. E, efetivamente, Carlos não se fez esperar. Good morning, Mr. Manuel Quintino, brandou Carlos do Limiar, fazendo para o guarda-livros uma reverência muito rasgada. Good morning, Mr. Charles, respondeu Manuel Quintino, encolhendo os ombros e dando às feições um ar de paciente resignação, uma espécie de bondoso mau humor. Cumpre advertir aqui que Manuel Quintino falava o inglês graças à sua longa convivência com os Her Majesty's Subjects residentes na nossa cidade. Mas o inglês de Manuel Quintino era, até certo ponto, como o português do patrão. Causava especial sensação ouvi-lo pronunciar todas as palavras inglesas num tom, inflexão e maneiras de cunho mais genuinamente português. Podia dizer-se que Manuel Quintino falava português em inglês. Ditosos olhos que o veem, disse ele a Carlos, e depois para o rapaz do escritório. Olha aquela água que se entornou. E para Carlos outra vez com o gesto velhaco. Então, esteve doente? Eu? Tenho gozado a mais florescente saúde do mundo, respondeu Carlos. Como não tem aparecido? Anda, havia-te, rapaz. Tenho-lhe feito aqui muita falta. Resmungou Manuel Quintino. Os caixeiros, que com a entrada de Carlos haviam escondido um romance, outro modelo epistolar, sorriram entreolhando-se. E você,
Como tem passado por aqui sem mim, minha flor? Perguntou Carlos, mexendo-lhe nos papéis. Cada vez mais bonito, cada vez mais contente. Adeus, adeus. Não bula aí, homem. Que é o que quer? Que é o que quer? Lumes. Não há lumes nesta casa? Que diabo? Eu logo vi. Não pensa senão em fumar. Espere lá, espere lá. Não me desarranje isso. Eu dou-lhe lumes. Eu dou. Ora aí tem. E deixe-me. Carlos acendeu um charuto e ofereceu outro a cada um dos caixeiros, que os afagaram com olhares ávidos, mas sem se atreverem a aceitá-los. Fumem, insistia Carlos. Manuel Quintino levantou os olhos e fixou-os nos dois rapazes. Sob a influência daquele olhar, hesitaram ainda. Carlos obrigou-os, porém, a aceitar. Ofereceu-lhes lume para acenderem e, enquanto o faziam, voltou-se para Manuel Quintino e, vendo a cara de contrariado com que ficava, aproximou-se dele. Que tem você, Manuel Quintino? Deixe fumar os rapazes, não seja fóssil. Se o pai vier por aí, cuida cá de gostar de, e de mais a mais, é distraí-los do serviço. Que serviço? Olha o grande serviço que eles faziam. Rapaz, acrescentou logo depois, dirigindo-se ao perseguidor das moscas da janela, vai à rua de Santo António saber se aquele meu casaco está pronto. E chega de caminho ao Teatro de São João, pergunta pelo bilheteiro e diz-lhe que vais do meu mando tomar 6 cadeiras para a récita de quinta-feira. Entendes? 6 cadeiras. Depois... E faz favor de me dizer quando é que ela há de levar a correspondência ao correio? Perguntou com mau humor Manuel Quintino. Eu sei lá disso. Anda, vai. Mas... Ora, manda ao correio quem quiser. Avia-te, salta. O rapaz saiu a correr. Manuel Quintino encolheu os ombros. Carlos dirigiu-se à janela que abriu de par em par. Uma rajada de vento, entrando na sala, fez esvoaçar toda a papelada da banca de Manuel Quintino. Lá vai tudo com os diabos, clamou o guarda-livros. Adeus, minha vida, estou arranjado. Carlos desatou a rir. Isso, ria-se que tem muita graça. Então, os senhores que fazem? Perguntou descarregando as iras sobre os caixeiros. Ponham-se à palestra e a fumar e eu que trabalho, hein? Deixe estar que eu apanho isso, disse Carlos continuando a rir. E todos 4 principiaram a apanhar os papéis dispersos por a sala. Vão lá saber agora, prosseguiu Manuel Quintino. Vão lá saber agora a ordem em que eu tinha tudo isto. Olhem, ficou bonita a carta do correspondente de Liverpool. Sim, senhores. Olhem para estas contas da gerência da Capela Inglesa. Também ficaram asseadas. Pois estas apólices e o maldito cão a focinhar-me na água àquela minuta. Passa fora! Ei, passa fora, tratante! E voltando à escrivaninha, pôs-se a coordenar outra vez os papéis. Manuel Quintino, perguntou-lhe Carlos já da janela, quem é aquela rapariga que está aqui de fronte no 3º andar? Aquela cara é nova para mim. Eu sei lá disso, homem. Tomara que me deixassem. Quem é? Paulo, você há de saber. Um rapaz da sua idade, disse Carlos dirigindo-se familiarmente a um dos caixeiros. Era este um rapaz ainda imberbe, pálido, com um certo fundo de melancolia transparecendo debaixo do jovial sorriso, próprio dos seus, ainda incompletos 18 anos. À pergunta de Carlos, aproximou-se da janela. Não sei, disse depois de ver a pessoa designada. Não a conheço, o Pires há de saber. Pires era o nome do outro caixeiro, que por sua vez foi chamado. E todos 3, em resultado desta conferência, ficaram encostados à varanda, praticando em vários assuntos de igual momento. Manuel Quintino, que já tinha posto por ordem os papéis, olhava de quando em quando para a janela e principiava. Trai-larai, trauteava o hino da carta. O vento, depois de prejudicar a papelada do guarda-livros, dirigiu os seus furores contra a pituitária do mesmo. Manuel Quintino começou a espirrar. Deus me salve, dizia ele de cada vez. À quinta, não teve mão em si que não dissesse a Carlos. Senhor Carlos, ora a falar a verdade, homem, e sempre é um gosto esquisito, aí posto à janela com este vento dos diabos. Eu já estou, e espirrava outra vez, já estou constipado. Nesse caso recolho-me, disse Carlos, fechando a janela e vindo debruçar-se na escrivaninha de Manuel Quintino, o qual começara de novo a correspondência. Sim, senhor Manuel Quintino, dizia Carlos expelindo uma baforada de fumo, à qual o velho fez caretas. Você será parente de Quentin Derwent, de que fala o Walter Scott? Você sabe quem era o Walter Scott, Manuel Quintino? Eu não, senhor, respondeu o velho continuando a escrever.
Walter Scott era um romancista. Sabe o que é ser romancista? Diga-me, já leu algum romance? Não, senhor, que tenho mais que fazer. Pois deixe estar que lhe hei de emprestar romances para ler. Muito agradecido. O primeiro há de ser O Cavalheiro de... Os dois caixeiros fungaram do outro lado da sala. De Harmental, concluiu maliciosamente Carlos e acrescentou. Não sei de que se riem estes senhores. É porque têm a vida muito caceirosa, respondeu Manuel Quintino. Depois é de emprestar-lhe a Mademoiselle. O mesmo efeito nos caixeiros. Mademoiselle de la Siglière. Delicada concepção de Jules Sandeau, concluiu Carlos, olhando-os com gravidade cômica. Adeus, já me fez enganar, exclamou Manuel Quintino. Por sua causa, escrevi agora cavalheiro em vez de companhia. Isso emenda-se. Há de emendar boas coisas. Emenda sim. Olhe, desse A faz-se bem um O. Depois o M forma-se do V e do... O remédio é outro. E com exemplar paciência começou nova carta. Oh, com os diabos, então vai outra vez principiar? É o que o senhor faz. O caso é que você tem bonita letra. Invejo-lhe. Se me ensinasse a escrever assim, não precisa. E para fixar a atenção, ia dizendo em voz alta o que escrevia. Recebi o seu favor de 14 do corrente e, em resposta, não preciso. Preciso tal, prosseguiu Carlos. Rapariga a quem eu escreva. Do nosso ajuste, dizia Manuel Quintino e falando para Carlos alternadamente. Ele aí vem com as raparigas. O que eu lhe queria eram os cuidados, o preço do género. Então parece-lhe indigno o assunto? Ora diga, Manuel Quintino, diga se, quando era rapaz, não maçava também com o tal assunto os velhos do seu tempo. E a competente comissão, não que eu, quando era rapaz, já tinha mais em que cuidar. Em vista, pois, das ordens recebidas, cuida que me levantava ao meio do dia para pensar em moças e que me deitava lá por altas horas, ainda por causa delas. Então, o que fazia você? Insistia Carlos, tomando a pena e desenhando uma figura na margem do jornal do dia. Com lucros prováveis. O que eu fazia bem o sei. Ainda me não esqueceram as madrugadas dos meus 20 anos. Ah, madrugadas. Bem entendo. Para trabalhar. Está muito enganado. Se cuida que todos tiveram a sua vida. Bom era isso. A falência da Casa Rodrigues e... Grande vida a minha, continuava Carlos. Há lá nada mais sem sabor? Veja que precioso tempo perdido nesta soturna sala. E ao dizer isto, ia, insensivelmente, sem reparar no que fazia, aproximando a pena da borda da carta que Manuel Quintino escrevia, e quase principiava a desenhar algum ornato nela. Oh! Exclamou o velho arretando-lhe a mão. Que ia fazer? Se lhe parece, surge-me agora a carta. Carlos ergueu-se rindo e pôs-se a passear na sala. O pai ainda não veio hoje aqui? Há que tempos! E não volta? Há de voltar, se Deus quiser. É preciso fechar isto mais cedo hoje, continuou Carlos. Estes senhores precisam de gozar o carnaval. Bom carnaval é o deste mundo. Que horas são? 2:20, respondeu Manuel Quintino, sem olhar para o relógio e não errando meio minuto. Se meu pai... principiava a dizer Carlos, mas foi interrompido pelo ranger das botas de Mr. Richard que se ouviu nas escadas. Restabeleceu-se a ordem no escritório. Os caixeiros puseram-se a escrever e o próprio Carlos pegou em uma folha inglesa e fez que a examinava na secção comercial. Manuel Quintino curvou-se ainda mais sobre a banca e moveu com maior agilidade a pena sobre o papel paquete em que estava escrevendo. Mr. Richard entrou no escritório com o rosto jovial e assobiando uma das suas prediletas toadas inglesas. Mas, graças ao duro ouvido musical de que era dotado o velho gentleman, tão transtornada lhe saía ela que o próprio autor lhe gostaria de certo a reconhecê-la. O Butterfly, com a leveza que justificava o nome de lepidóptero que lhe tinham posto, atravessou a sala e foi cumprimentar o seu companheiro Terra Nova, o qual, sentado com a língua de fora, o recebeu com benévola, mas sisuda majestade. Todos se ergueram à entrada de Mr. Richard, em cujo rosto um olhar, exercitado em estudá-lo, facilmente descobriria certa expressão de contentamento, despertada pela vista do filho, o qual ele, naquele dia, estava bem longe de esperar ali.
O plano de Jenny surtira bom efeito. Mr. Richard dirigiu-se imediatamente ao seu gabinete particular. Carlos foi ter com ele para lhe pedir a bênção e, ao mesmo tempo, aproveitou a ocasião para lhe agradecer o relógio e para desculpar-se de não ter assistido na véspera ao jantar de família. Mr. Richard Whitestone já não tinha coisa alguma no coração contra o filho. A vinda deste ao escritório fora bastante para dissipar a menor sombra de ressentimento. Não teve dúvida, repetia ele muitas vezes, interrompendo a longa justificação de Carlos. Não teve dúvida, não teve dúvida. Pois, esse relógio é de um fabricante muito acreditado. E, segundo o homem afirma aos compradores, não fará diferença de meio minuto em 5 anos. Talvez seja confiança demais, acrescentou rindo com vontade. Ou cegueira paternal, observou Carlos rindo com ele. Sim, ou isso, cegueira paternal, sim, concordou Mr. Richard, rindo cada vez mais e experimentando ele mesmo também os efeitos da tal cegueira. E em seguida destapou 2 garrafas de cerveja de Bass, tirou do armário uma copiosa provisão de bolachas e, na companhia do filho, celebrou a sua 3ª refeição daquela manhã. Passados minutos, voltaram ambos ao escritório nas melhores disposições deste mundo. Se Jenny os pudesse ver então, como exultaria de contentamento. Mr. Richard encaminhou-se para a escrivaninha de Manuel Quintino. Carlos sentou-se na escrivaninha oposta e fingiu examinar os livros comerciais. Mr. Richard dirigiu várias perguntas ao guarda-livros sobre alguns negócios pendentes, às quais Manuel Quintino deu respostas lacónicas, mas perentórias. O inglês consultou depois algumas cartas, entregou outras ao guarda-livros, tomou notas, expediu ordens, examinou a escrituração, abriu o copiador e, de repente, voltando as costas a Manuel Quintino e dirigindo-se a Carlos. Já lestes a carta do nosso correspondente em Londres? Perguntou com afabilidade. Ainda não, senhora. Manuel Quintino. Então, por que lhe não mostrou? Disse o pai, voltando-se outra vez para o guarda-livros. E depois acrescentou de novo para Carlos. Há notícias importantes e que fazem prever a probabilidade de ser este um ano de vantajosas transações. Se por acaso... É um homem diligente, Mr. Leeson, notou Carlos, querendo dizer alguma coisa, mas com tanta infelicidade que trocou o nome do correspondente de Londres pelo de Liverpool. Oh! Disse logo Mr. Richard mortificado. Leeson, de Londres! Repara, de Londres! Carlos conheceu que tinha sido inconveniente a observação, mas o pior era que não sabia corrigi-la, pois que de todo lhe esquecera o nome do tal correspondente. Ai, de Londres, dizia ele embaraçado. Eu julguei que, sim, de Londres, é que me pareceu. Mr. Richard esperava ouvir o verdadeiro nome pronunciado por o filho. Mas não sucedeu assim. Manuel Quintino, que tinha bem fundados motivos que o leitor deve prever quais fossem, para não julgar de instante necessidade de pôr Carlos Whitestone ao corrente das notícias comerciais, abriu contudo a escrivaninha e, procurando a carta em questão, levou-a a Carlos, não podendo disfarçar um sorriso, ao qual este correspondeu com ligeiro movimento de ombros. Carlos, em vez de citar o nome do correspondente, pôs-se, portanto, a examinar a carta. Fale-lhe daquele negócio da aguardente, disse Manuel Quintino, quase ao ouvido de Carlos, antes de se retirar outra vez para a banca onde escrevia. Mr. Richard pusera-se a passear na sala, esfregando as mãos, e de quando em quando parava junto da vidraça, onde tocava um ligeiro rufo. Não estava ainda de todo restabelecido da má impressão que lhe causara o haver encontrado o filho tão pouco ciente do nome dos correspondentes da casa. Carlos ficou a olhar para a carta comercial, mas julgo que nem a lia. Estava pensando como havia de aproveitar o conselho, pouco explícito, de Manuel Quintino e falar ao pai do tal problemático negócio da aguardente, para ele inteiramente misterioso. Temia, referindo-se-lhe aventuradamente, agravar as dificuldades da sua posição, longe de diminuí-las. Manuel Quintino continuava a escrever, lançando para Carlos, ao molhar da pena, um sorriso malicioso. Este pousou a carta. O pai olhava-o obliquamente como a esperar alguma reflexão. Carlos fitou ainda Manuel Quintino, o qual lhe fez o imperceptível sinal. Carlos aventurou-se. Enquanto ao negócio da aguardente, disse ele com certa hesitação, nada, o efeito foi maravilhoso.
Mr. Whitestone voltou-se com viveza e, sem disfarçar a íntima satisfação que lhe causava ver o filho tão bem informado, exclamou: "Ah, também reparaste? Foi o que logo me deu a entender. Cuidei que nem estavas ao fato." Carlos, animado com o resultado, prosseguiu com mais coragem: "Como era negócio de vulto..." Manuel Quintino fez, porém, uma careta que o levou a corrigir. "Isto é, de vulto não digo, mas que podia bem vir a ser para o futuro. É assim", atalhou Mr. Richard. "Exatamente", concordou o filho. Manuel Quintino sorria. "Mas já estive a pensar", prosseguiu Mr. Richard. "Talvez influíssem nisto as condições do mercado em Londres. Subiria o género a ponto de exceder o máximo indicado nas nossas cartas." "Pode ser, mas..." dizia Carlos, olhando para Manuel Quintino à espera de receber inspirações dali. Este afeiçoou os lábios como para pronunciar uma palavra que Carlos pareceu dever ser juro, por isso abalançou-se outra vez a dizer: "E também o juro..." Parou, porque de veras não sabia o que devesse dizer do juro, nem se era natural imaginar que tivesse subido ou descido. Manuel Quintino moveu a cabeça em direção do teto, exprimindo mimicamente a primeira hipótese. "Talvez o juro subisse", concluiu, em vista disto, Carlos Whitestone. Mr. Richard aproveitou a insinuação do filho e, evidentemente satisfeito, notou com vivacidade: "Efetivamente, o juro está muito alto em Londres." "Há muito tempo que não o tivemos tão desfavorável", apressou-se Carlos em dizer, desta vez sem hesitar, visto que dava apenas nova forma à mesma ideia. "É verdade que não. Creio até que ainda nestes últimos 10 anos não subiu tanto como agora." Carlos percebeu em Manuel Quintino um movimento de desaprovação que o animou a dizer: "Isso é que não sei. 10 anos será demais, contudo..." "Olha que não é demais", insistiu Mr. Richard, veras admirado das informações do filho. E, depois de meditar algum tempo, continuou, voltando-se para o guarda-livros: "Em que ano teve lugar aquela quebra da casa Blackfield de Londres, Manuel Quintino?" "Em outubro de 1847, respondeu este, sem levantar os olhos da escrita. "Em 47? Ai, então tens razão. Tens. 47, 55, 8. É isso. Porque eu lembro-me de que estava então o juro a 8%. E dessa vez", acrescentou Manuel Quintino, "o câmbio era-nos mais desfavorável que hoje." É isso." Esta conversa prolongou-se por algum tempo, com visível satisfação de Mr. Richard, com bastante dificuldade para Carlos e com superior diplomacia do bondoso Manuel Quintino, que estava sendo colaborador de Jenny na obra de pacificação doméstica encetada por ela. Ouviram-se, enfim, 3 horas na Torre de São Francisco, e Mr. Richard, depois do último exame aos livros e algumas recomendações mais, saiu do escritório, dando as boas tardes a Manuel Quintino, fazendo a Carlos um sinal de despedida, menos seco do que ordinário, e, o que mais era, afagando na passagem o Terra Nova, coisa que não praticava senão em ocasiões de grande harmonia com o filho. Ainda mal se tinha perdido nas escadas o som dos passos de Mr. Richard e o dos latidos de contentamento do Butterfly, impaciente de liberdade, já a carta do correspondente de Londres, descrevendo uma parábola, vinha cair na escrivaninha ao lado de Manuel Quintino. E Carlos acendia novo charuto e dispunha-se a seguir o exemplo paterno. "Até que soou a hora da redenção", exclamou ele, pondo o chapéu na cabeça. "Então já se vai embora?", disse Manuel Quintino maliciosamente. "E acha você que não tomei dose bastante de comércio esta manhã? Isto em pleno carnaval. Que impiedade!" "Hehehe. E que me diz do tal negócio da aguardente? Então com que? Está alto o juro, hein? Hehehe. Vi-me de veras embaraçado com a tal aguardente. Mas saiu-se bem. Agradeço-lhe o auxílio. Quer mandar dizer alguma coisa ao correspondente a tal respeito? Que vá para o diabo. Não me pôde ocorrer o arrevesado nome desse maldito. Como se chama ele?" "Então não sabe ainda. Woodfall Hope, uma das primeiras firmas comerciais de Londres. E neste negócio da aguardente..." "Não, isso mais devagar, Manuel Quintino", atalhou Carlos. "Não lhe aturo nem mais uma palavra a respeito do tal negócio da aguardente. Boas tardes. Adeus, meus senhores. Deixem isso e vão ver as máscaras. Adeus." "Farewell, Mr. Charles. Hehehe."
Dentro em pouco, ouvia-se o descer apressado de Carlos e a pancada violenta da meia cancela do portal, impelida de encontro ao batente. O escritório voltou ao primeiro silêncio. A praça estava quase deserta. Como era terça-feira de carnaval, terminara mais cedo a azáfama do comércio. Os caixeiros bocejavam e o chiar da pena de Manuel Quintino aumentava o efeito sonífero do lugar. De repente, porém, foi mais ruidosamente interrompido o silêncio por o trai-larai-larai-larai-lai-lai do guarda-livros. O bom homem, revendo o trabalho feito, descobriu omissões e enganos que o obrigavam a refazê-lo outra vez. A isto procedeu com exemplaríssima paciência. Voltou a si todas as culpas. Ora, eu devia ter mais juízo. Ainda me deixo distrair como as crianças. Merecia palmatoadas. Depois lembrando-se de Carlos. Aquele traquinas também, valha-me Deus. Em seguida para os caixeiros. Os senhores podem ir embora. Vão às máscaras, vão. E olhem se têm juízo. E não arruinem a saúde. Adeus. Eu ainda fico. Mas se quer que o ajudemos, Sr. Manuel Quintino, disseram eles por deferência. Eu quero, mas é que me deixem. Vão com Deus. Os caixeiros não se fizeram rogar. Agora juízo, continuou Manuel Quintino, ficando só. Juízo, senão só chega a casa à noite. E a Cecília há de estar com canseira já. Como se transtornou hoje tudo. Eu, que contava acabar com isto mais cedo, pois levava o serviço adiantado e vai... Como diabo lhe deu o rapaz para vir hoje ao escritório? Bom moço, isso lá é. Um coração de pomba. A cabeça é que... E nisto de negócios então... E o pai imaginar há pouco. A gente sempre tem cegueiras pelos filhos. Cala-te boca que também não podes falar. Coitados dos pais. E o velho quer-lhe de veras. Toda a sua pena é o rapaz não tomar gosto para o comércio. Aquilo também muda. Verduras. Bom rapaz. Tem a quem sair. O pai, um homem de bem, às direitas. A mãe era uma santa senhora. Pois a irmã, isso então nem falemos, um anjo. E pensar que não são católicos. A falar a verdade, ora a Deus. Protestantes destes, que remédio tem São Pedro se não ir recebê-los no céu? Em consequência da visita de Carlos, só às 3h30 foi que Manuel Quintino pôde terminar a sua tarefa e fechar o escritório, para voltar a casa com apetite no estômago e tranquilidade no coração. Já vê o leitor que tinha razão Carlos ao assegurar que não era das mais proveitosas a sua ingerência nos negócios comerciais. Fim do capítulo 9.